Olá pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, dando continuidade à filosofia moral de Kant. Nós já temos uma aula sobre esse filósofo, a aula sobre o imperativo hipotético, e agora nós começaremos a desenvolver o que ele vai chamar de imperativo categórico. Bom, para que a gente possa, então, iniciar os nossos estudos aí, no imperativo categórico, convém a gente lembrar muito rapidamente sobre o imperativo hipotético. O imperativo hipotético é aquele mandamento, ou melhor, ele se configura como aquela ação, ou como uma ação, que é motivada por determinadas circunstâncias. Lembra que eu coloquei uma formulinha lá? Se tal, 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 tal coisa, então tal, 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 tal coisa. Né? Então, se eu passar na faculdade, eu ficarei feliz. Se eu passar na faculdade, eu irei morar fora de casa, etc, etc, etc. Esse tipo de ação, dirá o Kant, ela é circunstancial. E por que circunstancial? Porque se nós olharmos, eu só ficarei feliz se eu passar na faculdade. Eu só irei morar fora de casa se eu passar na faculdade. Tá vendo? É necessário uma circunstância. Naquela aula eu falei assim, ó, é necessário condições externas a nós para que nós possamos agir. Esse é o ponto. Eu só ficarei feliz se tal coisa acontecer. Né? Então, esse tipo de ação, o Kant irá dizer que é uma ação do animal. Né? O animal ele age desse modo. É o animal que procura, que ao procurar prazer, é levado a agir a partir de determinadas circunstâncias, certo? Então, se tal coisa me dá prazer, eu vou lá e eu faço, e não pensando naquilo que se está correto do ponto de vista moral ou não. Né? Afinal de contas, o animal ele não é moral. Né? Lembrem-se que nós comentamos sobre esses pontos aí, a gente comentou com bastante detalhes na primeira aula. Bom, o imperativo categórico é aquele, dirá Kant, é aquele que nos caracteriza como seres humanos. Então, o categórico é alguma coisa assertiva, justa, correta, rigorosa. Isso que significa esse categórico. É aquilo que não dá margens para uma segunda interpretação. Né? Ele foi categórico ao afirmar tal coisa. Ou seja, não deixa dúvidas, não suscita uma segunda interpretação. Certo? No caso aqui, como nós estamos falando de ações, o imperativo categórico é aquele tipo de ação que deve ser feita, né? Que deve ser feita. E não vem com história, e não vem com converser. Tem que ser e ponto final. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Tem que ser e ponto final. Tem que ser assim e ponto final. Certo? Bom, então vamos ver se ficou claro esse início aqui. O Kant falou para nós lá na primeira aula, ele nos disse que o homem ele é dividido lá, né? Ele pode ter uma vida impulsiva. Essa vida impulsiva é a vida daqueles
que agem de acordo com os imperativos hipotéticos, e uma vida racional. Uma vida racional é caracterizada, uma vida racional humana, lógico, é caracterizada em relação às ações do homem, não ao pensamento, por favor, mas não em relação ao conhecimento, mas em relação às ações, por isso que é a filosofia moral, ela é caracterizada pelo dever. Né? Então, a ideia do imperativo categórico, ela se sustenta pela ideia de dever, vou colocar grande aqui, ó, dever, obrigação. O que significa isso? Significa que, para o Kant, nós temos que agir de um determinado modo por dever. Porque é nosso dever enquanto seres humanos. Devemos agir obrigatoriamente a partir de um modo que eu já explico, mas devemos agir obrigatoriamente assim porque nós somos seres humanos. Olha só, gente, sem ainda explicar muito, veja como ela é considerada uma filosofia moral dura, seca, né, justa. Por quê? Porque o Kant está dizendo, eu vou repetir isso em outras palavras, o Kant está dizendo que por nós sermos seres humanos, nós temos que agir obrigatoriamente, ou é nosso dever agir sempre de tal modo. E de que modo que é esse? Vou colocar aqui. Eu vou parafrasear, né? Vou dizer em outras palavras o que é uma das definições do imperativo categórico kantiano. Ele escreve assim: haja de tal modo que a sua ação seja tomada como uma lei universal. Haja de tal modo que a sua ação seja tomada como uma lei universal. Olha que foda. Eu tenho que agir. Então, claro, nós temos outras pessoas no mundo, certo? O Kant está dizendo assim: você deve agir de tal modo que você dê aos outros o exemplo. Olha lá, haja de tal modo que a sua ação seja tomada como uma lei universal. Então você tem que agir de tal modo que a sua ação seja tomada, seja entendida para os outros, mas principalmente para si mesmo, como uma verdade indubitável, como a ação correta. A ação correta com o C maiúsculo. A única que você poderia fazer no momento. Certo? Se ainda não ficou claro, de maneira conceitual, se ainda não ficou claro, pensemos num exemplo. Vamos pegar aquele exemplo lá do imperativo hipotético sobre
o sujeito que ajuda a velhinha a atravessar a rua, a senhora a atravessar a rua, porque ele se interessou pela moça que estava no ponto de ônibus. Vamos ver, agora já expandindo um pouco mais o nosso horizonte intelectual, vamos ver por que aquela ação ela é problemática. Vamos ver se aquela ação ela se encaixa nessa definição aqui do Kant. Então o que acontecia lá no exemplo? Tinha uma senhora querendo atravessar a rua, você não a ajudou, você só a ajudou a partir do momento que a partir do momento que chegou uma mocinha lá e que você gostaria de dar uns pega nela. E aí, para chamar a atenção da moça, você ajuda a senhora a atravessar a rua. Certo? Então, o que você está dizendo para si e para os outros nessa ação? Só ajudo alguém a atravessar a rua se... Então, o correto é ajudar alguém a atravessar a rua quando algo me interessa. É isso que você está dizendo. Vamos supor que você ainda, né, de maneira irredutível, você bata o pé e fala assim, mas é assim mesmo? Quer dizer, as pessoas elas são assim mesmo, as pessoas são todas interesseiras. Acontece, velho, que ser interesseiro, ou seja, agir conforme a circunstância, não é ser gente, é ser bicho. Tá aí o problema. Esse é o problema fundamental. Outros problemas que decorrem disso, desse problema fundamental, talvez o próximo problema maior é como que nós conseguimos viver em sociedade. Certo? Se todo mundo agir de maneira hipotética, ou seja, se a gente agir apenas esperando alguma coisa em troca, não tem sociedade. Ou a sociedade que tem esta beleza que nós vivemos. Certo? Certo? Bom, vamos avançar um pouquinho. No caso lá do imperativo hipotético, os seres humanos, as pessoas, elas são tratadas como meios, certo? Meios para algum fim particular, algum fim pessoal. O exemplo da Nossa Senhora, ela, neste exemplo, ela é tratada como um meio. Ela é uma coisa, portanto. Ela é uma coisa que eu consumo para ter o fim lá almejado, que é os olhares que é o olhar da mocinha. No imperativo categórico, vou colocar aqui, o ser humano é tratado como um fim. O que é um fim em si mesmo? É tratar o ser humano na sua dignidade, ou seja, tratar o ser humano enquanto aquilo que ele é, pessoa. Tratar o ser humano na sua dignidade. Reconhecer a dignidade humana. Pensemos, né? Pensemos. Você está
você está Você é um comerciante, você vende pranchas de surf, certo? Você vende pranchas de surf. Você sabe muito bem, como comerciante de alguma loja de uma cidade litorânea, que os turistas, eles têm dinheiro. Afinal de contas, as pessoas, elas passam lá um ano todo economizando uma grana para poder gastar na praia, certo? Bom, chegou lá, dezembrão, janeirão, as pessoas vão para a praia, você tem essa loja de prancha e chega um sujeito para comprar uma prancha. Aquele sujeito cor de palmito, manja? Com assim, bem... como se diz? Com cabelo assim, bem claro, né? O que eu estou querendo dizer é, chega alguém para comprar uma prancha, alguém que claramente não é um caiçara. Alguém que claramente não é alguém que mora na cidade. Certo? O cara chega lá para comprar a prancha, ele dá uma olhada, olha essa, aquela outra. Ele está muito bem vestido. É um sujeito, filho, olha, difícil, hein? Difícil. Essas aulas aí de gravação, essa vida de gravação e estudo é complicado. Então, ele chega lá, né, esse sujeito muito bem apessoado, etc. Ele chega para comprar a prancha, ele vê a prancha e ele pega a prancha e ele leva a prancha para você e pergunta assim, quanto é? Não, ele pergunta assim, quanto é? Você dá aquela olhadinha, né? Você fala assim, o senhor não é daqui? Não, sou dos Estados Unidos. Você fala, mano, esse cara deve ter uma grana nervosa, né? Tá chovendo dinheiro, o cara paga em dólar ainda. Essa prancha aí que custa 200 conto, eu vou meter 500 conto nela e vou vender, afinal de contas o cara, 500 conto para ele não é nada. Aí, isso tudo tá passando na sua cabeça, certo? Você comerciante. E aí você pensa, você fala, bom, se eu fizer isso, quer dizer, se eu vender esta prancha por R$500, vai dar treta. Por que vai dar treta? Porque vai que esse sujeito, alguém passa e pergunta, fala assim, onde você comprou? Ah, eu comprei lá num lugar. Comprei aqui, essa. Quanto você pagou? R$500. Nossa, muito caro, velho. Aí o outro fala que está muito caro, e o outro fala que está muito caro. Imagina se esse sujeito ele vem aqui querer tirar satisfação comigo. Pior, esse cara ele vai começar a fazer antipropaganda. Ele vai falar que eu sou um aproveitador, que eu sou ganancioso, que cada um que chega lá tem um preço para as coisas, né? O preço equivale à cara, equivale ao jeitão lá do cliente. Então, velho, ao invés de cobrar os 500 conto, eu vou cobrar mesmo 200, nem lembro quanto que eu falei, 200, 300. Eu vou cobrar o preço normal mesmo da prancha, né? Eu vou cobrar o preço normal. E aí ele cobra o preço normal. Aí ele fala lá, R$200. R$200, certo? Aí ele pega lá, pega a prancha e vai embora. Certo? Bom, o que esse exemplo em que este exemplo pode nos ajudar a entender o imperativo categórico e o imperativo hipotético? Primeira questão.
A prancha custava R$200 e você, comerciante, vendeu a R$200. Está certo? Esta ação, ela é correta? Você vai dizer, sim, o preço era tal, vendi a tal. Beleza. Essa ação, ela é correta. Certo? Ela é correta. Porém, essa ação não é caracterizada como o imperativo categórico. Aí você fala, mas espera aí, o imperativo categórico não diz assim que a ação ela tem que ser tomada com a lei universal? Ou seja, eu estou vendendo pelo preço justo, então, em outras palavras, eu estou dizendo que o correto é vender as coisas com um preço justo. O imperativo categórico ele diz isso. Só que ele diz também, aqui embaixo, que o ser humano deve ser tratado como um fim em si mesmo. E não foi o caso. Você não tratou aquele turista americano como um fim em si mesmo. Você o tratou como um meio. Por que como um meio? Você o tratou como uma coisa. Uma coisa que, dado o seu raciocínio, você entendeu que era melhor vender pelo mesmo preço. Então, você, em outras palavras, fez a coisa certa para não se prejudicar. Olha só. Você fez a coisa certa, vendeu ao preço que era para ser vendido. Porém, você fez isso para não se prejudicar. Se esse pensamento for colocado nessa fórmula, haja de tal modo que a sua ação seja tomada como uma lei universal, você vê que dá treta. Por quê? Porque a sua tese é a seguinte: eu ajo de tal modo para não me prejudicar. Então quer dizer, se eu tiver que prejudicar alguém para que eu não me prejudique, você fará. Se eu tiver que mentir para que eu não me prejudique, eu faço. Olha só que treta que dá. Deu para sacar, velho? A sutileza da bagaça? A sutileza do que o Kant está querendo dizer? Então, eu vou colocar aqui. Agir. Vamos lá. Agir contra os impulsos. Isso daqui, o Kant chama de vontade. Vontade. Não é desejo. Desejo é tesão. Desejo é... Deixa eu colocar o carregador aqui, porque senão vai acabar a bateria do computador. Desejo, gente, é o impulso, certo? Desejo de comer. Vontade é agir contra os impulsos. Então, vontade é agir de modo racional. É agir por dever. Isso daqui não é novo, isso daqui é de Rousseau. Rousseau fala exatamente as mesmas coisas, sem pôr nem tirar. Aliás, as mesmas coisas não. Rousseau fala a mesma coisa sobre a vontade. Ou, se vocês quiserem, o conceito de vontade é rousseauiano. É isso que eu quero dizer. Bom, vamos voltar ao nosso exemplo. E eu já continuo aqui falando sobre a vontade. Então, o comerciante, você comerciante, agiu contra os seus impulsos?
Sim. Por quê? Porque você queria vender a 500 conto e vendeu a 200. Você agiu contra os seus impulsos, beleza? A isso o Rousseau chamará de vontade. Então quer dizer que você conseguiu coibir os seus impulsos. Parabéns, você é um ser humano, você não é um animal. Certo? O Kant, agora, com o Kant vocês viram que deu treta, né? Por quê? Tá bom, eu agi de acordo com a vontade, porém de maneira circunstancial. A circunstância exigiu que eu agisse assim. Para o meu bem, eu agi assim. Não por dever. Aí você fala, puta merda, velho, então eu tenho que agir como? Né? Eu não posso, se eu entendi bem, eu não posso agir de acordo com os impulsos, porque se eu fizer isso, eu sou animal. Certo? Então eu vou ficar correndo igual um ratinho em busca do queijo, num labirinto. Eu vou lá, bato a cabeça, né? Então, quer dizer, agir por impulso é sempre ruim, é sempre doloroso, né? Sempre doloroso. Não posso agir. Tá bom, isso eu entendi. Eu tenho que agir de acordo com a vontade. Então, né, eu tenho que barrar os meus impulsos, beleza. Mas agora você está falando que nem a vontade para o Kant é suficiente. Pior que é. Nem barrar os impulsos simplesmente é suficiente. Por quê? De novo, porque se eu estou barrando os meus impulsos para me beneficiar de alguma maneira, eu estou só sobrepondo impulsos a impulsos. Certo? O meu impulso primeiro era vender a 500 contos, mas o meu impulso segundo, o meu impulso mais, digamos, robusto, né? Mais primevo, né? Primário, é me dar bem, me beneficiar. Então, portanto, eu vou abrir mão desses 500 conto, eu ganho 200 agora, mas eu vou me beneficiar no futuro. A longo prazo, essa é a ideia. Então, agir só de acordo com a vontade não adianta. Não adianta. Por quê? Porque também, agir de acordo com a vontade, o ser humano é tratado como um fim. É tratado como um meio e não como um fim. Então, gente, qual que é o rolê? Né? Qual que é a conclusão do Kant? Agir de acordo com a vontade boa. Vou colocar aqui. Vontade boa. Então não basta a vontade. Não basta agir contra os impulsos. É preciso que essa vontade ela seja boa. A vontade boa é aquela que indiscutivelmente toma todos os seres humanos como seres humanos. Toma todos os seres humanos como um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo. Aí você vai, mas espera aí. Então, qual que é, como seria no exemplo lá da prancha, a vontade boa? Aí o Kant quebra as nossas pernas. Por quê? A vontade boa é aquela ação, né, que faz as coisas por dever.
por obrigação. E não, de novo, motivada pelo impulso. Nós vimos que o comerciante, ele agiu de acordo com a vontade, né? Ou seja, ele deixou de vender a 500 conto e pediu o preço normal da prancha. A vontade, agora, quando é boa, ou melhor, a ação, para ser considerada de vontade boa, ela é aquela ação que não depende das circunstâncias. Que não depende das circunstâncias. Portanto, quando a gente estudou lá, temos aulas aí no canal. Quando nós estudamos o utilitarismo, quando nós estudamos o imperativo hipotético, eu disse o quê? Esses caras aí, esse imperativo, ele é consequencialista. Eu quero saber eu quero saber sobre as consequências do meu ato. A vontade boa, e por extensão o imperativo categórico, ele não depende das circunstâncias. Ele não leva em consideração as circunstâncias. Ele deve rejeitar as circunstâncias. Então, a vontade boa, ela é intencionalista. É o que a gente chama na filosofia. É uma filosofia moral intencionalista. Aí você fala, grande bosta, o que isso significa? Significa que a vontade boa é quando a intenção da ação é boa. Ou quando a intenção da ação procura agir de tal modo que a sua ação seja tomada como a lei universal. Aí você fala assim, não entendi ainda. Ainda não saquei. Muito nome, muito leco-leco, lero-lero. O Kant vai dizer, e aí eu volto, né? Por isso que é tenso, é tenso. O Kant vai dizer assim, a vontade boa, no caso da prancha de surf, era o cara dizer a si mesmo o seguinte: quanto custa a prancha? Quanto custa surf? Aí você fala R$200. Nossa, 200, muito barato. Que bom, muito obrigado. Tá ok, R$200. Bom. Aí, vamos dizer que você tem um sócio na sua loja e o cara bate assim, né? Dá uma cutucada depois que o gringo foi embora. Dá uma cutucada e fala assim, mano, você podia cobrar lá 500 conto do cara. De boa, que ele não ia nem fazer cosquinha esse dinheiro. Aí ele falou, não. O meu dever é cobrar o preço que está na etiqueta. O meu dever é cobrar igualmente, é cobrar o mesmo preço para todos. Então, ó, olha a diferença, mano. A diferença ela está na justificativa. Você vendeu a 200, posição 1, porque você não queria se prejudicar no futuro, lembra? Porque o gringo podia falar mal de você lá para frente. Situação 2. Você vendeu a R$200 porque é o seu dever vender a R$200. Por que é o seu dever? Porque você quer que
quando você vá comprar alguma coisa que a pessoa venda a um preço justo. Manja aquele provérbio: faça aos outros o que você quer que os outros façam contigo. Faça aos outros aquilo que você quer. Faça para com os outros aquilo que você quer que os outros façam para contigo. Alguma coisa assim. É exatamente o que o Kant está dizendo, mas em linguagem filosófica. Haja de tal maneira que a sua ação seja tomada como lei universal. Então, quando você vende a R$200, porque é o seu dever vender a R$200, você está dizendo a todos que você quer, quando for comprar alguma coisa, quer que o preço dessa coisa seja justo. Você fala, grandes coisas, velho. Aqui deu na mesma. Aqui deu na mesma. O cara vendeu e... A questão, gente, não é, de novo, a questão não é o resultado. A questão é a intenção em fazer a ação. Vamos mudar de exemplo, porque também já está quase no final da aula, né? Mas né, vamos mudar de exemplo para não ficar sempre na mesma coisa. Se você lava a louça para a mamãe porque você quer sair, lavar a louça para a mamãe é bom? Sim. É uma atitude correta? Sim. Por quê? Porque você está dizendo que quando você for mamãe ou quando você for papai, você quer que os filhos também lavem a louça para você. Certo? Certo. Você está tratando. Então, lavar a louça para a mamãe é bom? É bom. É usar à vontade? Sim, afinal de contas, seria muito mais gostoso estar coçando a virilha do que lavar a louça. Lógico. Evidente. Então, você usou à vontade? Usou. Agora, é uma vontade boa? Kant dirá, depende. Por que você está lavando a louça? Você está lavando a louça porque você está dizendo que é correto, você está dizendo aos outros que é correto que os filhos ajudem aos pais nas tarefas domésticas? E quando você for pai, você quer que seus filhos o ajudem? Se você está dizendo isso, aliás, se você está lavando louça pensando nisso, com essa intenção, firmeza, a vontade é boa. Agora, se você está lavando a louça para conseguir agrados, para ou então recursos para sair à noite, a vontade não é boa. Ela é, no máximo, vontade. Que aqui deu certo, né? Que aqui deu certo. Que aqui calhou. Você ajuda sua mãe te ajuda, e aí firmão ficou bem bolado. Certo? Então, o último exemplo, eu prometo, esse eu espero que fique ainda mais claro, é o seguinte. Estou fazendo a aula aqui para vocês, estou gravando a aula, essa aula toma tempo, essa aula ela precisa ser elaborada, essa aula exigiu estudo, portanto, essa aula ela é um exemplo de vontade, certo? Ou seja, eu poderia estar fazendo outras coisas que possivelmente me dariam um prazer maior, certo? Mas não, eu estou aqui fazendo as aulas e vocês estão assistindo, beleza. Agora, Kant vai perguntar, qual é a motivação de fazer essa aula? Eu posso falar para vocês o seguinte: eu faço essa aula porque nós estamos num momento de pandemia, eu entendo a dificuldade de acesso aos materiais, de acesso aos professores,
Eu procuro, então, né, de alguma maneira, sanar essa dificuldade. Eu espero que, de fato, vocês a entendam, essa aula. Eu espero mesmo que vocês consigam, com as aulas, manter a rotina de estudos de vocês e até melhorar a rotina de estudos de vocês. Porque às vezes vocês estão dentro da sala de aula, tem barulho, tem dispersões, e agora com a aula gravada você pode assistir mais de uma vez e você pode tirar dúvida com os professores e papapá. Né? Eu acredito que, nesse sentido, a filosofia ela tem um potencial transformador do mundo e eu acho que e eu acredito de fato que a gente não pode perder esse momento para intensificar ainda mais os estudos na filosofia e, portanto, que tenhamos ainda mais bagagem para conseguir transformar a realidade. Olha que discurso bonito que eu falei para vocês, né? Eu estou tratando a cada um de vocês como seres humanos, certo? Eu estou colocando a educação, a formação de vocês em primeiro lugar, porque o correto é isso. Porque eu também, caso estude, eu também quero que os professores continuem dando aula mesmo dentro da pandemia, certo? Só que a resposta para a aula gravada também pode ser essa. Não, é porque eu tenho mesmo que gravar a aula, porque se eu não gravar a aula eu perco meu emprego. Certo? Quer dizer, resumo total da aula. Quem está fora de nós nunca vai saber, nunca vai ter certeza absoluta se a minha ação, ela é caracterizada pela vontade, pelo hipotético, pelo imperativo hipotético, ou pela vontade boa. Nunca. Por quê? Porque o resultado é o mesmo. Quer dizer, a aula está gravada. A aula está gravada. Vocês estão assistindo a aula. Por isso que o Kant ele não faz uma ética. Se você não sabe, não lembra o que é ética, veja lá o vídeo de introdução à ética. Ele faz uma filosofia da moral, ou seja, sou eu comigo mesmo. Manja aquela ideia de eu não vou conseguir dormir no travesseiro, eu não vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro, eu não vou conseguir dormir à noite se eu fizer tal coisa. Isso é problema de consciência. E é o que o Kant está chamando a atenção. O imperativo categórico, ele é um problema da consciência. Eu devo fazer tal coisa, porque se eu não fizer, eu vou passar mal. Aí você fala, eu não passo mal, filho. Você não passa mal, você não é gente. Essa é a ideia. Matei 2, 3 e não tô nem aí, velho. Então você é um bicho, você não é gente. Intenção. Qual que é a sua intenção? A minha intenção é fazer a aula por dever. Por dever. Porque eu sou obrigado a fazer, porque eu não sou bicho. Eu tenho que fazer da melhor maneira que eu posso fazer. Se isso for verdade, aliás, se isso é verdade ou se não é, vocês não vão ficar sabendo nunca. O problema é comigo. E é justamente isso que o imperativo categórico, a vontade boa, nos ensina. Certo? Não depende das circunstâncias, é a intenção. O que eu quero fazendo aquilo. Então, gente, muito fácil vocês responderem vocês conseguirem resolver qualquer problema desse do Kant. A gente age 24 horas por dia, praticamente, certo? Nas suas ações, se coloque a questão, eu estou fazendo isso por quê? Dependendo da sua resposta, e vocês vão ver, velho, que 99%
das nossas ações, elas são todas do imperativo hipotético. A gente faz esperando alguma coisa em troca. A gente faz esperando que, de alguma maneira, nós tenhamos benefícios. Mesmo que eu tenha que colocar um outro ser humano no meio do caminho. Colocá-lo como produto, né? como peça para que eu consiga aquilo que eu quero. Beleza, gente? Então, ficamos por aí. Opa! Olha, berrei tanto que até a garganta deu problema. Ficamos por aí. Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre imperativo categórico e imperativo hipotético. É a filosofia moral talvez a mais famosa que nós temos na história da filosofia. Por quê? Porque ela é impraticável. Ela é o exemplo máximo daquilo que o homem pode chegar, ou poderia chegar. Mas é quase que impraticável. Certo? Não por acaso, né, aparecerão diversas outras filosofias morais tentando suavizar, num certo sentido, suavizar aquilo que o Kant estabeleceu. Beleza, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo, até a próxima. Valeu!